Olá, a paz eucarística. Meu nome é Euler, sou fundador da comunidade católica Eucaristós, aqui de São Paulo, na região da Penha, Penha de França. E eu estou aqui nesse dia gravando essa mensagem, essa reflexão no dia de hoje, me unindo a todos os corações dos povos, da humanidade que tem atravessado esse sofrimento que advém desta pandemia, que nós somos surpreendidos. Eu quero refletir um pouco com vocês, um pouco da fé cristã. Eu que sou consagrado, moro numa instituição, sou membro de comunidade de vida. E nas manhãs nós nos dedicamos à vida de oração. E hoje, apoiando toda o nosso louvor e a nossa oração na liturgia, naquilo que a Igreja Católica diz no dia de hoje, propriamente rezando com as leituras das Sagradas Escrituras, eu quero convidar você a refletir comigo o Evangelho de hoje, quando nós nos deparamos com Jesus, essa passagem tão famosa, tão conhecida, inclusive por aqueles que não são cristãos, porque Jesus, como um bom judeu, como um homem que vivia a plenitude da sua lei, não por si só, mas porque ele excedia a lei através da sua misericórdia, através do seu amor, a lei maior, que é esse ato de misericórdia de Jesus Cristo. Ele senta na mesa com os seus apóstolos, ele se reúne com eles, com os seus amigos, e ali ele faz a sua refeição. Uma prática não só comum entre os cristãos, mas até nós nos dias de hoje, quando nós sentamos em família com pessoas que nós amamos, pessoas que nós admiramos, nós partilhamos o alimento, nós partilhamos a nossa vida quando nós estamos reunidos com as pessoas que nós gostamos muito. E Jesus não fez diferente, sentou com os seus discípulos e ali ele ceava. E num determinado momento ele surpreende aqueles que ali estavam com uma pergunta, dizendo, com uma afirmação, na verdade, dizendo que um dentre eles iria traí-lo. Com certeza, não posso imaginar o sentimento que deve ter acontecido no coração daqueles homens, porque não sei se você já passou por uma situação de traição, de ser traído ou de trair. Deve ser um sentimento muito doloroso, porque você não espera, você é surpreendido, você é enganado, você é caluniado, você é apunhalado pelas costas, e inclusive por pessoas que você talvez goste demais. Penso que deve ser um sentimento muito dolorido. Quebrar é uma faca que se espeta, que se finca no coração da pessoa. E Jesus ali ele fala sobre isso, que um deles ia trair. Eles ficam inquietos, se questionando. E Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, apoiando toda aquela refeição na tradição judaica, o Senhor molha o pão no molho e dá para Judas. Não é um gesto de exposição. Ali não é um gesto de uma humilhação, um gesto de justiça pela justiça, um gesto de rancor. Pelo contrário, um gesto de profunda misericórdia. Para os judeus, mergulhar o pão no molho e dar para uma pessoa que estava ali na mesa, naquele espaço sagrado dos amigos, da família de Cristo, quando uma pessoa recebe o pão, ela recebe toda a honra, toda a graça, todo o reconhecimento daquela pessoa. Ela é como se ela estivesse sendo elevada no meio daquelas pessoas que já estão na mesa, que já são especiais, é mais especial. E Jesus surpreende Judas com esse gesto. Digo a vocês que é um gesto de profundo amor, um gesto de profunda intimidade, de profunda misericórdia. Uma misericórdia que não se limita
nos acontecimentos, mas um ato, um gesto de amor tão profundo que eleva, que ultrapassa qualquer atitude, qualquer sentimento, qualquer pensamento humano. Essa era a postura de Jesus, essa era a lei maior de Jesus Cristo. E ali o Senhor já prefigura: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazer. O perdão que é uma ordem de Deus, o perdão que é o amor, o perdão que é uma condição para o cristão. Ali o Senhor não só perdoa Judas pelos sentimentos já de traição, mas Jesus também ensina, como um grande educador. Ele mostra o caminho para o Calvário. Ele mostra o caminho da salvação, que é o perdão e que é a misericórdia. O Senhor, sempre iminente nos seus feitos, de forma muito simples, dentro da tradição, o Senhor demonstra o caminho da lei maior, que é a misericórdia. E depois o Senhor surpreende também dizendo que o Filho do Homem é glorificado. Ali o Senhor testemunha para nós o que é o cristianismo de fato, o que é ser família de Cristo, o que é ser discípulo de Cristo, que penso eu, rezava hoje na oração da manhã com os meus irmãos de comunidade, com os discípulos eucaristós, e nós entendíamos isso através do louvor, o Espírito Santo nos fazendo memória daquela passagem quando Jesus está no meio da multidão e ele é indagado que a mãe dele ali estava. E Jesus olha para aquele povo, para a multidão e diz assim: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqueles que têm a mesma cultura do Pai, aquele que tem o mesmo caráter que o Pai, os mesmos sentimentos que o Pai, os mesmos pensamentos que o Senhor. Estes são sim os meus familiares, estes são sim os meus discípulos. E o entendimento que eu trago para nós nessa reflexão é: estamos sendo família de Cristo? Somos parte da família de Cristo só porque somos batizados? Ou somos parte da família de Cristo porque procuramos crescer nos mesmos sentimentos que o Senhor, ter as mesmas atitudes que o Mestre? Não é só um preceito de ir aos templos, à igreja, às celebrações, mas tornar vivo isso dentro do nosso coração, da nossa vida, da nossa vivência, no ordinário do dia a dia. Como nós estamos vivendo esse cristianismo, esse seguimento a Jesus? Estamos olhando para o Calvário, estamos olhando para a cruz de Cristo, queremos parecer mesmo com Cristo, fazemos jus da nossa religião, nós religamos o nosso coração a Deus, religamos o coração do outro a Deus através da nossa condição. É um desafio. Ser cristão não é fácil, porque o Senhor diz para nós que para segui-lo nós precisamos amar os nossos inimigos, precisamos respeitar os nossos inimigos. E aqui não faço uma compreensão afetiva, apenas mais uma atitude, uma decisão de respeito, de dignidade que nós damos àqueles que também nós não apreciamos. É esse caminho que vai nos configurando a parecer com Jesus Cristo. E é um grande desafio, porque hoje o Senhor, Ele levanta dentro do tempo, do cenário contemporâneo, cristãos que verdadeiramente o seguem, que verdadeiramente querem parecer com Ele, que não se limitam nas palavras, que não se limitam apenas no conhecimento, que não se limitam nas práticas do dia a dia, mas corações que se sentem convocados por Jesus a dar a vida, convocados por Jesus a realizar atos extraordinários. Ou seja, aqui eu quero falar de um sofrimento
que purifica o homem, e um sofrimento que gera vidas, que anuncia uma profecia, que provoca um escândalo de bondade. Aí está os desafios. Jesus, naquele caminho do Calvário, foi muito provado, muito cuspido, muito humilhado, muito julgado, caluniado, escarnecido. Detalhe, com poucos ali que estavam fazendo companhia para ele. O caminho de Jesus foi um caminho de muito sofrimento, e um caminho de muita inclinação, um caminho onde Jesus dizia, testemunhava a todo instante na sua postura e também na sua oração: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É contraditório Jesus, é contraditório o Senhor dar a vida, um Deus da vida numa cruz, naquele sinal de maior condenação. Hoje nós cantávamos no hino da liturgia das horas: ó cravo e espinhos tão doces que traz a salvação. Aqueles sinais de sofrimento, aqueles sinais que feriram o corpo de Cristo, eles anunciaram a salvação. Para o mundo era toda aquela, para aquelas pessoas do contexto, para os escarnecedores, era um sinal de condenação, de justiças humanas. E para o Senhor era apenas uma condição, um caminho para glorificar a Deus e nos salvar. E aí nasce a religião cristã. E para nós católicos, esse sinal da cruz é um sinal de salvação, um caminho necessário. Assumir a cruz de Cristo é assumir os nossos sacrifícios, assumir as dores que nós trazemos dentro de nós, as dificuldades de nos aceitarmos, as dificuldades de purgar os nossos sofrimentos, permitindo que pacientemente nós transformamos numa grande chaga de amor, uma chaga que anuncia a bondade de Deus. Só que é um grande desafio. Hoje em dia, para nós cristãos, qualquer ofensa que nós recebemos, qualquer indiferença, nós exigimos do outro, nós levantamos calúnias, nós julgamos, nós colocamos justiças às nossas próprias mãos e queremos sentenciar a vida do outro. Nós passamos a viver uma igreja superficial de preceitos, porque na prática de tolerar o outro, de respeitar o outro, de acreditar no outro, que por trás de toda aquela condição frágil, daquela postura talvez de muito pecado, existe a graça de um Deus que também molha o pão e dá para que aquela pessoa se alimente. O Senhor quer nos alimentar de misericórdia, o Senhor quer nos alimentar com o seu amor, o Senhor quer nos alimentar de bondade. E é uma capacidade que só Deus pode dar. Ninguém é perfeito, só Ele é perfeito. Mas no caminho da nossa religião nós buscamos nos parecer com o perfeito. Queremos crescer na nossa fé, queremos escandalizar, queremos nesse tempo testemunhar a nossa fé não somente nas práticas da oração, da reza, mas das atitudes que o próprio Espírito Santo vai suscitando dentro dos nossos corações e que vai nos convocando a amar o outro, a suportar o outro, a ter atitudes extraordinárias. Jesus hoje pede verdadeiros discípulos do Calvário, cristãos que seguem o Cristo crucificado, não cristãos que se limitam a seguir um Cristo glorificado, um Cristo resplandecente, um Cristo que me dá aquilo que eu quero, mas um Cristo que me dá, inclusive quando Ele diz não. Um Cristo que me dá quando Ele se cala, um Cristo que me dá quando Ele me pede para perdoar, quando Ele aproxima de mim pessoas que exigem comportamentos virtuosos. Um Cristo que me exige quando Ele pede a mim o desapego,
Um Cristo que exige da minha vida, da minha inteligência, um abandono à providência. Ele é o Pai da providência, Ele é quem dá 100 vezes mais. Ele é aquele que não deixa de faltar nada aos seus filhos. É esse testemunho que o Senhor vai procurando hoje, dentro dos nossos povos, dentro da igreja, cristãos que honram e glorificam o Pai assim como o Senhor é glorificado, principalmente porque é humilhado, principalmente porque é caluniado, é injustiçado, e principalmente porque é fiel, que não volta para trás, que não deixa de subir o Calvário porque está sendo injustiçado, porque percebe os contra-testemunhos, porque é caluniado, porque é cuspido, porque é ignorado. Não, ele continua seguindo, ele continua rumo à cruz, ele continua rumo à sua missão, que é morrer na cruz, perdoar os pecados do homem, morrer na cruz e nos salvar. É esse mesmo Cristo que quer continuar nos salvando e que através de nós também quer dar essa salvação. Esse Cristo que nos coloca próximos, mesmo nesse tempo de pandemia, de confinamento, o Senhor pode e deve e vai continuar nos aproximando para que possamos nos amar, para que possamos dar ao mundo um testemunho de um amor em atitudes, um amor que não são somente falas, um amor que não são somente pregações, que não são somente ensinos, catequeses, mas que são práticos, que são decisões. É isso que Deus quer levantar, essa família, são esses discípulos que Jesus precisa nesse tempo. Homens e mulheres, como diz o Papa Francisco, que se arriscam, que se acidentam, que dão esse testemunho, essa prova de amor ao outro. Então eu quero pedir nesse dia que nós possamos, com os nossos sofrimentos, você tem o seu, eu tenho o meu, todos nós temos grandes sofrimentos. Hoje nós estamos todos no mesmo barco, como diz Papa Francisco. Cristãos e não cristãos, a humanidade está no mesmo barco. E quem é aquele que governa o barco é o próprio Senhor. Um Deus que é vivo, um Deus que está no meio de nós, um Deus que pode todas as coisas porque é um Deus do impossível. E o primeiro possível, a primeira obra impossível que o Deus quer realizar dentro de nós, dentro do nosso coração, é esse seguimento a esse Cristo crucificado. Quero deixar essa reflexão como um caminho de oração para mim, ao longo do meu dia, ao longo dos meus dias nessa quarentena. Você que está aí na sua casa, você que tem uma vocação, você que comunga de Jesus Cristo, você que vai à missa, você que comunga do próprio corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Você se configura a Cristo, Ele te chama a parecer com Ele. Peça que Ele haja, que Ele capacite você a ser um discípulo da cruz, a você ser extraordinário na sua fé, a abandonar-se no mistério, a amar quem não merece ser amado, a você continuar, mesmo quando tudo cair, que caiam milhões à sua direita, milhões à sua esquerda, mas você permanece fiel rumo à cruz, a cumprir a vontade de Deus. Esse testemunho de fé que o mundo precisa enxergar em nós cristãos. Cristãos que são discípulos da cruz. Que Deus abençoe o teu coração, que Deus fortaleça a tua vida, que Deus te dê a graça da decisão e que hoje, de forma especial no dia também que celebramos as dores de Nossa Senhora, essa mulher incrível na sua simplicidade, na sua humildade, na sua missão, com as espadas, com a espada, com os punhais no seu coração, seguiu a Cristo.
Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Fé, Nossa Senhora da Cruz, mulher fiel que amou até o fim o seu Deus, dando e assistindo, vivendo o mistério da paixão e morte de Jesus Cristo. Nos abençoe neste dia, abençoe o teu coração, a tua família, a tua missão pessoal. Quero convidar você a rezar comigo esta Ave Maria, consagrando as nossas incapacidades humanas para que possamos crescer na fé, para que possamos crescer nas atitudes de amor, para que, como tantos homens e mulheres que se santificaram na igreja, amando no sofrimento, que foram injustiçados, que receberam dores na alma, que foram transverberados, que sofreram, receberam chagas no corpo, nas mãos, espinho na testa, que foram humilhados por autoridades. Estes homens e estas mulheres escandalizaram o mundo com a sua fé, com a sua fidelidade, com a sua luta, com os seus esforços, foram discípulos da cruz. Que a exemplo desses homens e mulheres que são os santos da nossa igreja, a exemplo de Nossa Senhora das Dores, ela nos abençoe e nos capacite a amar como Jesus Cristo, o homem Deus crucificado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.